Deus abençoe a todos vocês. Estamos começando um culto aqui em Rio de Janeiro, amém? E vamos a orar, amém? Amado Deus, Pai Celestial, estamos delante de Tua presença, Senhor, para pedir-te uma vez mais que você esteja aqui conosco, Senhor. Amém. Para que Tu palavra, Senhor, seja presentada, Senhor, a las naciones, oh Deus. Que donde entra Tu palabra, en la casa que entra Tu palabra, haya cura, Señor, haya sanidad, haya prosperidad, haya consuelo, haya esperanza, Señor, haya renuevo, haya amor, Señor, haya reconciliación, haya perdón de pecado. Amém. En nombre de Jesús, que Tu mano de poder, de gracia, de misericordia, Señor, esté en cada casa. Cuando estaba el arca del pacto, él representaba Tu presencia, Señor. Hoy, nuestro Señor Jesús es quien está a cargo. Es la presencia viva, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se manifiesta, que toca, que transforma, que está aquí conozco y está allí, donde está usted escuchando esta oración en este momento. Que Dios te abençoe. En nombre de Jesús. Amén. Amém. Gloria a Dios. Amén. Quiero saludar a todos los hermanos que están presentes. Me gustaría que usted se presente con un amén, con un gloria a Dios, para saber que usted está allí. Nós todos los domingos estamos aquí entre las 4:10, 4:15, a veces 4:30, mas siempre estamos aquí. Amén. Todos los domingos para la gloria de Dios. Amén. Bom, eu sou o apóstolo Marcelo Parrella, estamos aqui em Rio de Janeiro, perto de Praxipina, perto de Olaria, perto de Bom Sucesso, Ramos, Mexia, Cordovil, Brasil, amém? Então, você pode vir de toda parte da cidade, amém? Você pode vir a compartilhar aqui conosco um avivamento. Deus quer trazer agora en tu vida un avivamiento, milagres, milagres. Dios hace milagres. Él no paró de hacer milagres. Cada día, cada hora que você está presente en la presencia de Dios, Dios tiene una palabra para tu vida. Amén. Entonces, voy a convidar a nuestro pastor Ricardo Teixeira para traer una meditación en la palabra. Amén. Lo que está en su corazón. Pode vir, pastor, seja abençoado, para a glória de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, a graça do nosso Senhor esteja com vocês. Meus amados, tentar ser sucinto, ser rápido, para que os irmãos não fiquem entediados, né? Se bem que se entediar com a palavra de Deus é difícil. Mas vamos lá. Deus trouxe no meu coração uma pergunta simples, que é: quando eu confio em Deus? Quando você confia em Deus? No Salmo 25, 2, vem dizendo assim: Deus, em ti confio. No Salmo 37, versículo 3, diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Meus irmãos, a palavra vem dizendo: alimenta-te da verdade. Mas o que acontece hoje em dia é uma coisa que é um fenômeno que está até escrito na palavra, no Apocalipse, das coisas que vêm acontecendo no mundo. E hoje nós vivemos que verdade é essa? Relativizada, né? Relativizando tudo. Parece balcões de feira, ou balcões de mercados, né, melhor dizendo, né, onde existe a verdade da ciência, né? E de tempos em tempos, olha só, é a verdade da ciência. Muitos dizem:
Isso é verdade porque a ciência prova, tempos depois, a própria ciência desmente. Nós hoje estamos com um telescópio chamado James Webb, que está jogando por terra toda aquela teoria do Big Bang. Está acabando com a teoria do Big Bang. E até pouco tempo atrás, as pessoas diziam, isso é verdade, o Big Bang é verdade, mas está vindo por terra. Né? São verdades relativas, né? Que as pessoas vão acompanhando, mas acabam mudando. Né? Em João 14 diz assim, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdade em que nós devemos confiar é Jesus. A verdade que nós temos que entregar as nossas vidas é Jesus. Porque ninguém pode dizer que ele tem uma verdade relativa. Não canso de repetir. Tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele dizia, tudo aquilo que ele mostrava, ele praticou até o último minuto da sua vida aqui na Terra. Este povo da verdade relativa, que dizia que a primeira instituição que Deus criou, que era o casamento, era uma instituição falida. Né? Era muito falida, não valia de nada, era só balela. Mas eu, particularmente, vivi para ver grupos se degladiarem como feras no Congresso e no Senado Nacional para que lhes permitissem casar. Uma contradição, né? Uma coisa completamente absurda. Essas pessoas que diziam que o casamento, que foi a primeira instituição que Deus fez depois de fazer Adão e Eva, né? Era uma instituição falida, brigaram para poder usufruir da mesma instituição. Né? Eu repito, Jesus é a verdade. É direito correr atrás de ir atrás dos seus direitos, mas o discurso foi contradito. Alimenta-te da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Em Provérbio 12, 17, o que diz a verdade? Manifesta a justiça, mas a testemunha falsa é fraude. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. As fraudes estão sendo todos os dias descobertas e expostas. Meus irmãos, todos os dias estamos aí com fraudes sendo descobertas, narrativas e verdades relativas sendo mostradas às suas contradições. As verdades relativas e dizemos que somos nós. A gente, irmãos, temos mulher na Alemanha que diz que é um gato. Ela é um gato. Podemos ser o que... Aqui, as verdades relativas dizem que a gente pode ser o que quiser. Tem uma mulher que diz que é um gato. Ela mia, tem uma cama enorme de gato. Pastor, acredite, tem uma cama enorme de gato no canto da parede, que é onde ela se deita, como se fosse um gato. Isso beira a loucura. E tem gente que diz que a gente pode ser o que quiser. Eu posso ser um macaco, pode ser, sei lá, uma cobra. Né? Quanto eu confio em Deus?
quanto você confia em Deus, né? No Salmo 37:3, alimenta-te da verdade. Por quê? No Salmo 119, 160, a verdade é a essência da palavra e todas as tuas justas ordenações são eternas. Não tem como mudar a verdade, né? Não tem. Se você está vendo uma pessoa cair no chão, ou você vir uma batida, aqui não foi batida não, a pessoa não caiu não, né? Ela caiu. A relativização de tudo é armadilha para os menos atentos. A Bíblia é a palavra, é a verdade. Se você deseja se encontrar, não há outro caminho. Jesus é o caminho verdadeiro. Quantas pessoas que estão perdidas, né, e acabam tendo a chance de conhecer a Jesus, elas aí encontram a verdade, elas modificam, veem que viveram um engodo por anos a fio. Jesus é a essência da palavra. Como você começa a confiar em alguém? Quando começa a relacionar-se com ela. Comece a ler o Evangelho na Bíblia, né? A Bíblia é a verdade, é a palavra. Comece a ler a palavra. Você aí vai ter na sua vida o que é verdade. Eu comecei a ler a palavra hoje perguntando quando eu confio em Deus. Eu te respondo. O tempo todo. Eu sei que às vezes existem situações que nos colocam à prova. Mas se Davi não confiasse em Deus, ele disse assim, será que eu vou conseguir, Deus? Será que eu vou conseguir acabar lá com Golias? Será? Ele ia acabar? Ele ia conseguir êxito diante de Golias? Não. Ele confiou. Ele teve a certeza que Deus estava com ele. Por isso, ele não teve nenhuma dúvida, né? Será que Deus está comigo? Se ele falasse, será que Deus está comigo? Golias ia papar ele na primeira chance, né? Em Atos, se Pedro realmente não confiasse em Jesus, será que lhe apareceria um anjo para soltá-lo? Será? Ele apareceria? Teria um anjo lá? Mas teve. Por quê? Ele o tempo todo, né, depois da ascensão de Jesus, ele confiou em Jesus. Isso não significa que nós não possamos cair algumas vezes, como Pedro caiu, né? Como Davi caiu. Porque nós não somos efetivamente perfeitos. Perfeito foi, é e será Jesus. Então, quero dizer para ti, mas eu errei nisso. Será que Deus vai me atender? Olha, não atendeu a Davi? Ele não atendeu a Pedro? E eles eram perfeitos? Não. Tenho certeza que muitos dos que estão nos ouvindo agora, e quando orarem com sinceridade no coração, Deus tenha enviado alguma coisa como se fosse um anjo para lhe ajudar. Em Salmo 13:5 tem assim, ó, no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Meus irmãos,
confie no Criador. Ele coloca seu coração em suas mãos e coloca seu coração em suas mãos. Né? No Salmo 22, de 4 a 5, falo àqueles que nele, que acreditarem, que o Criador é Ele, clamaram, não foram confundidos. Os que vocês veem agora, o conceito de fusos voláteis que mudaram cada moda, venham para Jesus. Terão segurança, jamais sentirão a certeza de que Jesus, de forma prazível, verão como suas vidas se transformarão para sempre. Acredite, meus irmãos, se vocês aceitarem a Jesus, se vocês crerem em Jesus de forma sincera, Jesus vai lhes acudir. Isso não significa que nós não teremos desafios. Nós estamos todo o tempo todo sobre desafios. Mas, se vocês crerem que Jesus está com vocês, acreditarem em Jesus, acreditarem no Deus fiel da Bíblia, vocês terão sempre êxito, principalmente no final, quando fecharem os olhos e chegarem à glória de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, pastor. Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Todos que estão aí ligados conosco, o irmão Robert Salvador, a irmã Roberta Lirol, que Deus os abençoe. Muito feliz por estar aqui novamente nessa tarde. E nós estamos aqui nos reunindo para aprender com o Mestre Jesus. Hoje a gente não tem ele aqui fisicamente, mas nós temos ele aqui em espírito, porque ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele ali estaria. E ele está aqui. Nós temos tanta certeza disso pela fé. Nós não duvidamos. Nós sentimos a presença dele em cada momento. Jesus é um ser real. Deus, ele é verdadeiro. Mas a única forma de você conseguir realmente constatar isso é primeiro crendo. Geralmente as pessoas querem crer, né? Querem ver primeiro para crer depois. Elas querem ter provas primeiro para depois elas crerem. Mas com Deus, com o Criador, funciona ao contrário. Ele precisa que você creia primeiro, que você tenha fé, para que depois ele possa mostrar que ele existe e que ele opera na vida daqueles que buscam. Como o irmão, o nosso pastor aqui, Ricardo, estava falando, né, sobre os princípios de Deus, do Criador, que são indiscutíveis. Existem coisas que a gente tem na palavra que a gente pode adaptar, é claro, à era, à cultura, ao momento, claro, tudo, né, a nossa sociedade evolui. Mas existem princípios morais, princípios espirituais que são inegociáveis. Quando Deus criou a nós, né, nos criou como seres, imagem e sua semelhança, existem coisas que nós vamos nos adaptando, a sociedade vai mudando, mas aqueles princípios espirituais que Deus colocou em nós, aqueles princípios morais de retidão, segundo a sua santidade, esses a gente não vai poder mexer nunca, né? Esse não tem adaptação, porque isso implica a santidade de Deus. Nós saludamos ao hermano Juan Carlos Soto, amém? Que está desde Chile, participando con nosotros aquí, escuchando la palabra de Dios. Yo espero que puedas comprender algo en portugués también, pues, porque es muy semejante al español, amém? Então, nós aqui estamos para ouvir com o Mestre Jesus e aprender como ele quer, né? Como que ele quer que a gente funcione. Somos pessoas falhas, nós sempre trazemos uma reflexão todos os dias, onde é que eu falei, onde é que eu tenho que consertar, né? Quando a gente quer andar nos passos de Jesus, a porta é meio estreita, bem estreita, porque nós temos uma natureza humana e carnal que geralmente ela quer fazer o contrário da vontade do Criador. E a gente tem que começar um processo todo de adequação novamente à vontade do Pai, porque a natureza humana se perdeu, né? No momento em que o homem quis ser mais que Deus e fazer a sua própria vontade e ouvir a soberba do seu coração, quis saber mais do que o Criador, e desobedeceu a ordem a respeito de, né, não tocar naquele fruto do conhecimento do bem e mal,
Eu creio quando o Criador deu aquela ordem para o primeiro casal, né, registrado nas Escrituras, né, que Deus criou, eu creio que depois Deus, com certeza, iria, como o grande mestre que ele é, o grande criador que ele é, ele iria ensiná-los, ele ia aos poucos abrindo, né, o seu conhecimento, mas de uma outra forma, na retidão, não para o mal, não para o pecado, né, mas para conhecimentos mais profundos, é claro, do mundo que ele havia criado para eles, do seu propósito, né, eterno, porque eles seriam eternos, porém eles não foram postos à prova e não estiveram dentro daquela vontade de Deus, não deram ouvidos. E Deus já sabia, tanto é que ele já criou um plano de salvação, né, porque Deus ele não desiste das coisas por causa do que o ser humano faz ou que deixa de fazer. Ele é eterno, os seus planos são eternos, não importa se a gente não entrar no plano dele, ele tem outras criaturas, né, também outros seres humanos. Se eu não quiser entrar, ele tem outro ser humano que vai entrar no plano dele. E ele tem coisas, planos eternos seus que ele não vai mudar por nossa causa, porque ele é o Criador. Mas ele se preocupou, sim, em nos criar um plano de salvação. Ele se preocupou, sim. De antemão, ele não esperou os problemas surgir. Ele já sabia que o ser humano ia querer passar por cima da sua voz, da sua ordem. E ele criou um plano eterno já de salvação também, porque ele não faz nada sem um propósito, sem ver lá na frente, porque ele é onisciente, extemporâneo, eterno. E quando o Senhor nos deu, né, ele deu a Adão e Eva aquela ordem de não tocar no fruto do conhecimento bem e mal, ele já sabia de tudo. O propósito inicial era que o homem fosse aprendendo com ele, mas o homem quis passar por cima do seu plano. E hoje a gente tem essa natureza que tem a vontade de fazer justamente aquilo que o pai não quer, que nosso pai não quer. E a gente precisa entrar novamente no plano original. E através de Cristo, que é o homem perfeito, o Adão perfeito, e a gente tem que aprender com ele. Por isso que ele, quando ele foi, ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo que vos guiará a toda a justiça e a verdade. Hoje ele está conosco através do Espírito Santo. Então, quando a gente está aqui reunido, a gente não está reunido simplesmente porque a gente quer, nem simplesmente porque a gente não tem o que fazer, pelo contrário, somos pessoas ocupadíssimas, temos tantas coisas, né, para resolver, mas estamos aqui porque a gente quer aprender com o nosso Criador. E através do Espírito Santo e do Senhor Jesus que se faz presente, ele nos ensina. E como é que ele nos ensina? Através da palavra, dos evangelhos registrados, das escrituras e daqueles que o Espírito Santo dá a clareza, dá o entendimento para que possa estar compartilhando. Por isso que a gente vem cada um aqui e compartilha aquilo que o Espírito de Deus, dentro dessa escritura, nos fez compreender, né? E a gente, então, troca isso, para que a gente possa se edificar. A palavra de Deus diz para nós edificarmos uns aos outros. Aqui na palavra, eu gostaria de hoje meditar em alguns versículos, complementando aqui o que o pastor Ricardo falou, né? Em Mateus, no capítulo 6, aliás, 7, desculpa, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, Mateus 7:7. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual é que dentre, né, que bate e abrir, ou qual é que dentre vós um homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas dádivas, boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também, pois, fazei vós a eles. Porque esta é a lei e aos profetas. É interessante. Olha que coisa linda, né? Saber que se você quer estar na condição de filho de Deus, você, claro, tem que abdicar, sim, muitas vezes, muita coisa, que é a sua própria vontade, entrar no plano de Deus, né?
tem que lutar contra a sua carne, contra os maus sentimentos, contra as iras, pelejas, contra as mágoas, rancores, contra as invejas, contra as cobiças. Tudo isso a gente... porque Deus não está nisso. Isso traz o mal, isso traz a destruição, isso faz mal para o outro. Né? E Deus, a natureza de Deus não é essa. A natureza de Deus é amor, é retidão, né? É justiça, é tudo isso de bom. Sim, é essa parte aí que a gente tem que se negar. Justamente aquilo que nos faz mal. É essa parte aí que a gente tem que abrir mão e entrar pela porta estreita. E que às vezes as pessoas não querem. Querem dar vazão ao seu instinto natural, humano, à sua natureza, né? Humana, falha, não querem ter esse trabalho de se deixar ser moldado pelo Espírito Santo e ter que negar a si mesmo. Mas, junto com isso, vem um benefício enorme. Sabe o que é Deus, o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso, chegar e dizer assim, tudo o que pedirdes. Se você for filho, se você tiver aceitado ser filho de Deus através do sangue de Jesus, se você se colocar debaixo da autoridade de Deus e reconhecer que Ele é teu pai, que Ele é autoridade sobre você, e andar conforme o seu propósito, tem a negação a si mesmo, tem a parte difícil, sim, que não é fácil, tem momentos que você vai ter que abrir mão, né, de algumas coisas que você quer, para você poder entender que você vai ter que perdoar, e que às vezes não é fácil, você quer, né, pagar o mal com o mal, e não é assim, e às vezes você paga o mal com o bem. Olha só, né, a nossa natureza é, fulano me fez isso, eu vou me vingar, vou fazer pior com ele. Fulano me fez isso, agora é a minha vez de ele sentir, agora, né, vou fazer, também vou prejudicar. Mas é difícil quando a gente tem que abrir mão disso e perdoar, e ainda que aquele tenha feito mal, você vai deixá-lo ir em paz e dizer Deus abençoe, né? E não querer realmente o mal e deixar nas mãos de Deus, a justiça é com ele, não, a vingança é dele, né? Mas também tem um benefício enorme quando a gente faz isso. Você sendo filho de Deus, aquilo que você pedir vai estar de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Você não vai pedir o mal para você, a destruição, você vai pedir aquilo que Deus quer para você, né? Pão. Não deixar você te faltar o pão. Não deixar te faltar a paz. Não deixar que a doença te destrua. Te cura. Te renova. Te liberta emocionalmente, fisicamente. Abre portas para você. Não que você esteja com Deus por interesse. Não. Você está com Deus porque te agrada estar com aquele que te criou. Que você quer entrar no plano dele. Que você sabe que o bem compensa. Que você sabe que o amor é melhor. Que é o sentimento mais forte. Que você sabe que ele é amor. Que você sabe que você foi criado para ele para viver, né, aquilo que ele planejou para você. Mas é claro que ele te recompensa. É claro que ele te dá um benefício de ter a condição de chegar diante dele e através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, pedir e dar-se-vos-á. Porque você vai pedir segundo a vontade dele. Que você vai pedir justiça. Que você vai pedir misericórdia. Que você vai pedir saúde. Deus quer ver você com saúde. Que você vai pedir, né, portas abertas, sabedoria para te dar estratégia, para que você possa ter uma vida próspera. Não que você vai buscar só a prosperidade desse mundo, mas Deus quer te ver próspero. E ser próspero é você não estar mendigando nada a ninguém. É você poder viver dignamente. É você poder pagar, né, dar César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, sem precisar ser envergonhado, passar necessidade e miséria. Mas ainda que o justo venha passar um tempo de provação, de necessidade, Deus vai e o socorre. Porque não quer dizer também que a gente não vai passar na dificuldade para depois aprender a dar valor àquilo que Deus nos dá. Né? Porque até o pai prova o filho. Né? O pai não dá tudo que o filho quer na hora, ele vai ensinando o filho a dar valor às coisas que são conquistadas. E assim também é Deus. Gente, é uma coisa muito linda o relacionamento de pai e filho com Deus, né? Todo aquele que pede, recebe. E olha só, aí logo ele vai e fala aqui, né? Qual dentre vós que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Tem pessoas que são filhos de Deus e que elas não conseguem ver, elas estão buscando pedras. Elas estão, às vezes, tão maltratadas pela sua vida, pelo que elas viveram no passado, por famílias, que elas estão sempre olhando para baixo.
e achando que Deus vai dar ela o pior, e se conformando com o pior, e se conformando com as migalhas. Às vezes, elas mesmas se maltratam, não conseguem olhar para cima e ver que Deus tem coisas boas. E às vezes se aproximam de pessoas que vão fazê-las sofrer. Elas não esperam em Deus para dar algo que venha dele, relacionamentos em todos os sentidos. Não esperam em Deus e não buscam, às vezes, se preparar para melhores posições, porque acreditam que não vão ter capacidade e nem acreditam que Deus vai fazer delas elas serem capazes. Há pessoas que não querem nem estudar porque, não, eu sou burro. E às vezes são servos de Deus, mas não é o nosso Deus que dá sabedoria. Esforça-te. Né? O Senhor sempre disse para os seus servos, esforça-te, tem de bom ânimo. Então, Deus capacita, Deus abre mente, Deus abre portas. E às vezes a gente esquece o Deus maravilhoso que a gente tem do nosso lado, o Espírito Santo, Todo-Poderoso. E a gente às vezes subestima. A gente se subestima e subestima até mesmo o poder de Deus nas nossas vidas. Dificuldades encontraremos, não é dizer que vai ser tudo fácil, mas aquele que está em nós, ele tem todo o poder. Né? E aqui diz aqui, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas ao que lhe pedirem. Agora tem uma coisa que às vezes a gente esquece de ler aqui embaixo. Todo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos vós também. Porque às vezes a gente quer ser abençoado por Deus, mas a gente esquece que existem princípios também, que a gente, como filho de Deus, tem que adotar. Né? Eu sou filho de Deus, mas eu sou vingativo, mas eu gosto de ver o sofrimento alheio, mas eu não me importo com aquele que está passando na provação, mas eu não oro pelo meu irmão, mas eu não me coloco no lugar daquele que precisa, né, de um socorro, mas eu não dou uma palavra de ânimo, eu não me importo com a dor do outro, então tem alguma coisa errada, porque o filho tem o DNA do pai, e o DNA de Deus em nós nos faz ter misericórdia, nos faz ter empatia, nos faz amar. E aí, quando a gente pensa só na gente, começa a ser egoísta, eu quero, Deus, eu quero, e esquece do outro. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, olha, Deus quer dar, né? Qual é o pai que vai, né, negar o pão, que vai negar o peixe, que vai negar algo que vai fazer bem para o seu filho, que seja de benefício para ele? E quanto mais o nosso Pai que está no céu. Mas tem uma coisa, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazer também. Porque assim você vai ser parecido com Deus, ele disse, você vai ser filho dele. E há pessoas que às vezes querem bênçãos de Deus, mas não estão dispostas a abrir o seu coração para perdoar. Né? E não estão dispostas a abrir o seu coração para se preocupar com o seu próximo. Nem que seja orando, nem que seja repartindo uma roupa, nem que seja repartindo pão, nem que seja dando uma palavra de alento. E não está disponível para dar um bom testemunho, não está disponível para deixar Deus atuar através da sua vida, através do seu exemplo, não quer largar aquilo que escandaliza, né, a palavra. E aí a gente vai chegar nessa conclusão. Como eu vou pedir e como eu vou me fazer, né, eu colocar em posição de filho de Deus e ter direito ao direito de filho, quando eu também não quero estar debaixo do dever de filho. E por isso que Jesus falou, tudo que outros homens, você quer que os homens vos façam, fazei vós também. Por que isso? Para você ser parecido com Deus. Porque Deus, ele ama. Agora, Deus é justiça também, é claro, Deus castiga, sim, mas aí é ele como pai, a justiça é ele, né? Nós temos o nosso propósito, isso fica para um outro momento, né? Como, né, outra reflexão, claro, quando você tem os seus filhos, você tem que disciplinar, você tem que ensinar, quando tem pessoas que você está tendo aquela missão de estar orientando, vai ter momentos que você vai ter que falar, abrir os olhos, você também vai ter que ter exemplo. Isso aí, é claro, nós como humanos também fazemos, mas existem coisas que se competem a Deus, e a gente vai deixar na mão dele, né? Por isso que o Senhor fala, minha é vingança, né? Não é nossa, que nos compete até orar pelos nossos inimigos e até abençoá-los. Jesus disse, abençoar até os que os perseguem.
Essa é a parte que às vezes aqui, depois Jesus fala, olha, entrai pela porta estreita. É a parte estreita, que às vezes a gente não quer ouvir. Pois largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, né? Por essa porta, por esse caminho. Né? Que é o caminho que a gente vê de violência, intolerância, de justiça com as próprias mãos, de tudo que, né? De ódio. E, às vezes, o ser humano quer entrar por essa porta, quer ser abençoado por Deus, mas quer dar vazão a esses instintos. E aí já não dá mais. E aí a gente tem que fazer uma escolha e entrar pela porta estreita. Mas vale a pena entrar pela porta estreita. Vale a pena estar com Cristo. Vale a pena você ter um Deus que te socorre a cada instante, um Deus que você pode repartir todas as suas dificuldades com Ele, e Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai mexer na tua vida, você vai ver Ele claramente. Porque muitos não têm experiência com Deus, porque não creem, porque não fazem prova, porque não colocam a fé em prática, e Ele precisa, como eu disse no início, que você creia para que Ele possa se manifestar. Sem fé é impossível agradar a Deus. E, mas Deus nunca fez nada na minha vida, mas será que você já deu lugar para me fazer? Você creu, você colocou a tua fé em prática? Ou você não quer ter fé, você não quer crer, você não quer provar? Né? É necessário você colocar fé. É necessário que você creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, muitas vezes, entrar pelas portas estreitas é também não olhar com os olhos carnais, não olhar para as circunstâncias que estão em volta, não olhar para a maldade do mundo, não olhar para as dificuldades que nos cercam, não olhar para os exércitos que nos cercam, mas crer que existe um mundo espiritual e que Deus está operando e que Ele vai fazer aquilo que é melhor para a nossa vida. Entrar pela porta estreita é colocar a fé antes da razão, muitas vezes. Não a razão que nos faz, né, ser equilibrados e centrados, mas a razão assim do raciocínio lógico, a situação está desse jeito, então eu vou ser destruído. Está acontecendo isso, eu também vou afundar junto. Mas o Senhor é aquele que peleja por ti. Mas o Senhor tem compromisso contigo, você tem compromisso com Ele. Ele te guardará. Se Ele diz que guarda, Ele guarda. Se diz que tem um anjo ao teu redor, porque tem. Se Ele disse através da sua palavra que Ele vai te socorrer, Ele vai. Então, nessa hora, a gente tem que crer mais nele do que naquilo que está ali diante dos nossos olhos. Também entrar pela porta estreita. Porque a nossa... o que a gente geralmente acaba tendo o costume de fazer é sempre olhar com os nossos olhos da carne. E olhar com os olhos espirituais, às vezes, é difícil. A gente sempre olha as circunstâncias. Mas entrar pela porta estreita, não olhe a circunstância. Age pela fé. Não duvide, creia naquele que está contigo. Né? Apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos que acertam por ela. E a gente vê hoje em dia, são poucos os que acertam por ela. Deus está levantando um remanescente pequeno, que queiramos estar dentro desses, né? Porque o mundo está praticamente sem fé e sem esperança, por isso que Jesus falou que são poucos. Mas queira ser parte desse povo, desses remanescentes que não abrem mão da sua fé e não abrem mão de Deus e não abrem mão dos princípios de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe e te guarde. Nós vamos continuando a nossa reunião. Em nome de Jesus, um abraço a todos que estão conosco aqui também. A paz do Senhor, todos que estão ligados conosco através desse vídeo. Que Deus continue te abençoando. Amém? Que palavra maravilhosa, não? Sempre aprendendo com a irmã. Sempre aprendendo. Irmãos, vamos fazer uma oração. Posteriormente, virá o pastor Marcelo com a palavra principal. Querido Deus, querido Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos dirigirmos a Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, abençoa este culto. Abençoa a palavra que o pastor Marcelo Parrilha vem trazer, que nós possamos aprender, refletir durante a semana, levar ela em nossos corações, e aqueles que se sensibilizem com esta palavra possam vir a aceitar Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Pai querido, Pai amado, abençoa mais uma vez esse culto com esta palavra. Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Padre Jesus. Oi, Roberta. Padre Jesus. Quantos irmãos. Qué lindo, ¿no? Tener a todos los hermanos aquí congregando. Amén. Hola,
Dios te bendiga. Juan Carlos Soto, el profeta Juan Carlos Soto de Chile. Qué lindo estar aquí con todos ustedes. Amén. Es un gran honor y un gran privilegio poder estar aquí compartiendo la palabra con todos ustedes. Espero que puedan abrir su Biblia conmigo, ¿no? En el Salmo 63, amén. Salmo 63 nos fala Dios, satisfacción del alma. Muchas personas están con problemas espirituales, no pueden dormir, muchas personas están con problemas que están angustiados y no saben cómo descargar, y van al psicólogo, van a diferentes lugares donde le dan remedios, pero es espiritual. Usted tiene que estar reunido con Dios. Espiritualmente tiene que estar conectado con Dios. Hoy tenemos el celular y una llamada en unos minutos usted está conectado con otra persona y usted está hablando sus necesidades. Hoy estamos a través de Facebook como un canal de televisión y podemos hablar, podemos vernos, podemos escuchar y todo eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A tener comunión. Una comunión y podemos escuchar la palabra y esta palabra es espiritual. Amén. Entonces, Dios dice que es la santificación del alma, la satisfacción del alma. Entonces, Salmo 63. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, si te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de médula y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabaré con mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscan mi alma caerán en el sitio bajo de la tierra. Los destruirás a filo de espada, será presa de los chacales. Aquí está hablando para los enemigos, porque Dios, si vos tenés personas que están buscando tu caída, están buscando tu perdición, están buscando que caigas en el trabajo, quieren tu trabajo, Dios te va a dar tu socorro. Pero vos tenés que buscarlo de día, de tarde, de noche, meditar en la palabra. Dice en Josué, medita en mi palabra de día y de noche, y te será por alimento, te será por remedio para curarte. Entonces la palabra de Dios tiene un montón de funciones espirituales. Espiritualmente nosotros nos tenemos que saciar de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra estamos comiendo alimento espiritual. El maná de Dios es la palabra del Altísimo. El maná de Dios es la palabra de Dios en nuestra vida que nos cura, que nos santifica, que nos purifica, que nos impulsa a llevar su palabra a las diferentes naciones. Dios quiere hacer algo contigo. Yo no sé qué es. Dios te quiere llevar a niveles más altos, pero para eso lo tenés que buscar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo puedo tener comunión con Dios, apóstol? Orando. Orando de día, orando de tarde, orando de noche, orando en la madrugada, hermano querido.
Cuando te vas a acostar, tenés que estar en oración. Tus pensamientos tienen que estar en conexión con el Espíritu Santo de Dios. Yo estoy a veces en mi cama y a la madrugada me tengo que levantar para orar. Y después, cuando me acuesto otra vez a dormir, hoy ocurrió así. A las 2:30 de la mañana me levanté y me puse a orar hasta las 4:20. Después me fui a dormir y me levanté 8:20 de la mañana, pero me levanté con un nombre. El nombre era un libro que voy a comenzar a escribir. Y Dios ya me dio los puntos para empezar a desarrollar ese libro. Entonces, cuando usted está en oración, usted está recibiendo algo de Dios, sea un libro, sea una sanidad, sea una palabra para predicar, sea gloria a Dios. María Oronio, paz de Jesús, nuestra discípula, gloria a Dios. Estamos aquí con un propósito de alertar a los hermanos. El apóstol Marcelo Parrera quiere que usted sea bendecido. Yo no puedo bendecir a nadie, yo puedo orar por tu vida, por tu salud, y yo no soy milagrero. El que hace los milagros es mi hermano mayor, se llama Jesucristo. Él es el que hace los milagros, es mi Dios, es mi amigo, es mi Padre. Él dijo a Felipe, si tú, Felipe, le dijeron, muéstranos al Padre y me basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe? Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Porque Él murió y resucitó y se manifiesta, está en todo lugar, ahora es ilimitado. Tus pensamientos limitan a Dios, por eso que no llega tu milagro. No limites a Dios. Dios puede hacer cosas grandes, maravillas en la finanza. Dios puede hacer cosas grandes, maravillas en tu salud. Dios puede hacer cosas grandes y maravillas en que tengas una empresa más grande. Dios te quiere bendecir, pero no limites a Dios con tus pensamientos. Lleva tus pensamientos al Altísimo en oración. El profeta Daniel, dice la Biblia, que oraba 3 veces al día y antes de irse a dormir. Y él estaba orando, abría las ventanas y oraba. Y había un decreto que hicieron los persas, que había que adorar en un mes solamente a Dios, al Dios Darío, que se hizo una estatua gigantesca y lo tenían que adorar solamente a él. Pero él dijo, yo no voy a cumplir esa ley. Yo no la voy a cumplir. Está en contra de la voluntad de los principios de Dios y yo no voy a cumplir esa ley. Yo voy a seguir orando a mi Dios, al Dios de Israel, al Dios de mi vida, al único Dios verdadero. Yo voy a estar orando a este Dios, a Jehová, al Padre, al Eterno. A Dios lo conocemos de muchos nombres. Y se le hacía altares donde había milagros, hacían altares, hacían adoración. Hoy los hermanos tienen un pequeño golpe de problema y ya están deprimidos, no van a la iglesia, ya no adoran más a Dios, ya están, parece, en la UTI, gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar más firme en la iglesia, tenemos que estar más firme en oración, más firme en comunión con la palabra. Gloria a su nombre. Aleluya. Josué. Abra su Biblia en Josué. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Josué, capítulo 1. Abrí tu Biblia conmigo. Gloria a Dios. Dice así. Primero, tenemos que ser fiel al pastor. Mire lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa tú el Jordán. Primero, Josué fue fiel a Moisés. Moisés traía la revelación de Dios al pueblo y como un general, Josué enviaba a otros príncipes del pueblo la orden para que ellos, a todo el pueblo de 2 millones de personas, pudieran ser gobernados con la orden de Jehová que venía a través de la boca de Moisés. Ahora, por su fidelidad, Dios lo levantó como
un líder para liderar a todo ese pueblo y llevarlo al Jordán. Y mire lo que le dice Dios en el versículo, vamos a leer 5, porque Josué tenía miedo. Dice Dios, dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo con toda la heredad de la tierra que juré a dar a todos los padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te ha dado y que te mostró, y que te apartes y no te apartes de ella ni de derecha ni izquierda, para que seas próspero en todas tus cosas que emprendas. Hermano querido, los hermanos quieren ser prósperos, van a la iglesia y no obedecen a los estatutos divinos. ¿Cómo quieren que Dios obre en su vida? Ustedes le dan margen a Satanás para que opere en su vida. Ustedes son los culpables de no tener bendición en su vida. Ustedes son los culpables de que Dios no pueda operar un milagro en tu vida, porque ustedes se están atando. Ustedes saben lo que es un candado. Ustedes tienen la llave para abrir y cerrar el candado, el candado. Entonces vocês, cuando no oran, fechan el candado, la bendición no dá. Você não pode fazer nada por si mesmo. Você tem Deus. Se você fecha olho hoje e você morre, você pode ser salvo se você é cristão? Pode. Porque você não fez nada, lo hizo Cristo por você. Eso es de graça, é salvação. Eso não é de você, é de Deus, é de Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Você vino a Cristo. Mas la bênção de Deus é diferente. Você tem que conquistar. E como vai conquistar? Deus le deu a Josué como tem que ser. Tem que orar, tem que clamar, tem que buscar. E então você vai ter vitória. Sin oración no hay victoria. Sin oración no hay vida espiritual. Y você se transforma en un cristiano carnal. Lo único que está pensando son en las cosas terrenales, en las cosas de esta tierra. Você tem que pensar en lo divino. Tu futuro no es aquí. Tu futuro es en el cielo. Tú tienes que ir al cielo. Y para ir al cielo, tú tienes que vivir una vida en orden con Dios. Una vida entregada a Dios. Las personas les gusta hacer sacrificio. Las personas les gusta ir caminando en Argentina. Hacían caravanas, iban caminando a Luján. Cuando llegaban a Luján, entraban 50, 40 metros de rodillas. Y cuando ya estaban cerca, que estaban subiendo los escalones, ahí le ponían sal gruesa para tener más dolor en la carne y llorar. Porque la carne le cuesta llorar. Hermanos queridos, hoy estuve 2 horas y media en oración y no lloré, pero me pasaron como segundos porque entré en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me llevó a orar 2 horas y media como 2 minutos. El Espíritu de Dios me llevó a interceder. El Espíritu de Dios me llevó en la agonía por las almas, por la pasión por las almas, para poder hoy estar aquí y llegar a multitudes. Yo no llego a nadie. El que lleva la palabra es Dios, que corre como río de agua viva y toca la vida, toca los corazones, transforma los pensamientos, la forma de pensar. Porque dice la Biblia, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos, que los míos. Entonces, hermanos queridos, vamos a recibir de Dios los mejores pensamientos. No pongas tu pensamiento a Dios. Dios no es la lámpara de Aladino, que vos la frotás y te da lo que querés. Aparece el genio, aparece el espíritu y te dice, ¿qué es lo que querés? Ay, yo quería un novio, yo quería un marido así, un marido perfecto. No existe. No existe marido perfecto, no existe esposa perfecta, no existe. Simplemente existe que usted
se ponga en la obediencia a Dios. Si usted se pone en la obediencia a Dios, su marido y su mujer se ponen en obediencia a Dios, van a hacer lo que Dios dice y no lo que ustedes piensan, no lo que ustedes quieren. ¿Entendió? Ustedes van a dejar de pelear menos tiempo porque van a estar más en oración y van a buscar no sus egos. Su palabra es la máxima. Yo soy el hombre que trabajo y usted tiene que hacer así. Ah, no, porque yo soy la mujer que trabajo y tengo que ganar más dinero, por eso usted tiene que hacer así. No, no es así. Ustedes son, en Argentina se dice así, yo doy un 50% y yo doy mi otro 50%, es un 100%. Ahora, esos son los pensamientos mundanos. Si usted pone el 100% y el otro cónyuge pone el 100%, ¿qué es? 200%. Mire la diferencia de Dios. El sentimiento carnal dice yo doy el 50% y el 50% son 100. Pero en los pensamientos de Dios, el 100% y el 100% son 200%. Usted va a llegar más rápido a su victoria. Usted va a hacerlo con menos lucha. Usted va a estar haciéndolo con el amor de Dios, con el amor de su pareja, porque tu pareja no quiere que caigas. Tu pareja quiere que vayas adelante. Hay mujeres que pueden ser la escalera del hombre y hay mujeres que puede ser que le saca la escalera y el hombre está encima y cae en picada. Ojo, tenga cuidado. Como usted piensa es como va a dar resultado su vida en el futuro. Como usted se mueve en su vida, puede ser que esto que estoy diciendo de la mujer puede ser la mujer que trabaja y el hombre que le saca la escalera para que se caiga, que no apoya. Entonces no son yugos iguales, son yugos desiguales. Ahora, ¿qué digo yo? Sepárese, no. Yo digo, crezcan, busquen en Dios, nivélense en Dios, crezcan en Dios, para que su vida sea victoriosa. Si no, van a vivir un eterno llororó, un eterno problema, un eterno dolor, porque ustedes no están ligados. Tienen que estar ligados, hermanos queridos, en alma, cuerpo, espíritu, pensamiento, corazón. De la misma forma tenemos que estar ligados al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, con nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar pensando en la eternidad, no solamente en las cosas terrenales. Ahora, usted me va a decir, entonces, pastor, no me preocupo más de pagar la luz, que la pague Dios. No es así también, no. No es así también, no. Ya estamos pasando al otro límite, al límite de le dejo todo a Dios y que Dios haga todo por mí. Acuérdese que Moisés tuvo que entrenar al pueblo para defenderse en las guerras que iban a venir por delante. Tuvieron que entrenar. Dios le dio un libramiento para pasar el Jordán, pero después se tuvieron que capacitar con armas, con flechas, con escudos, para poder luchar y conquistar la tierra prometida. Entonces, querido amigo, amiga, no sea una persona perezosa y sea una persona que sea pujante para ir adelante, para poder conquistar las naciones. En nombre de Jesús, no en su nombre, en nombre de Jesús, por Jesús y para Él, para que nuestra obra sea perfecta en sí, en Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, quiero pedirte que tu mano de poder, de gracia, de misericordia esté tocando cada vida, cada corazón, para que pueda estar unido al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, en el corazón de Dios, que puedan estar unidos, Señor, en el Espíritu Santo y que puedan crecer, señores, que puedan tener vida, Señor, que tengan libertad financiera, Padre, que tengan libertad en el matrimonio, amor en ese matrimonio que se perdió, Señor, el amor. Ahora es todo guerra, todo pelea, pero tú vas a cambiar esa familia, Señor. Tú vas a cambiar todo lo que el diablo robó, lo vas a restaurar en nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Estamos terminando este culto en directo de aquí, de Río de Janeiro, para las naciones. Que Dios te bendiga grandemente. El próximo domingo, de las 4 en adelante, estamos aquí.
4, 4:10, 4:15, no sabemos, pero a partir de las 4 comenzamos otro culto maravilloso de Dios. Dios te bendiga. Saludo a todos con el amor y la paz de Jesucristo. Amén.